Ônibus piratas ou ônibus mutantes? Pois é, eles existem há mais de 20, 30, 40, 50 anos aqui no Brasil e ninguém nunca se importou. Caso você não saiba, existem ônibus aqui no Brasil onde os proprietários, as pequenas empresas, os particulares ou mesmo até grandes empresas trocam frente, trocam traseira, colocam um farol de uma geração mais nova, uma lanterna, um retrovisor para dar uma sobrevida para o veículo, para deixar ele com um aspecto mais apresentável ao passageiro. E até aí tudo bem, ninguém nunca falou nada, mas nesse ano de 2023 o fabricante Marco Polo falou o seguinte, ó, quem for pegar um ônibus Marco Polo G7 e querer transformar no Marco Polo G8 pirata com frente e traseira de Marco Polo G8 vai ser processado. Olha que assunto polêmico. Saiu na imprensa, deu comentário pra caramba, pessoas que defenderam a Marco Polo, pessoas que defenderam os proprietários dos veículos. Mas não é o assunto aqui desse vídeo. Nesse vídeo eu quero trazer para vocês várias fotos com várias modificações de vários ônibus ao longo do tempo. E eu vou começar esse vídeo com um aperitivo para vocês de uma declaração do senhor Ítalo Breda à revista Tecnibus, trazendo seu relato de como ele enxergava o transporte de fretamento e como ele já fazia modificações nos fundos de sua garagem. Me assiste até o final que você vai gostar, hein? A parte a seguir é uma reprodução digital de uma entrevista por escrito do senhor Ítalo Breda, o fundador da Breda Turismo, à revista Tecnibus. Abre aspas. Fretamento nunca precisou de carro luxuoso. Raramente eu comprava monobloco. Preferia OH. Chassi ideal para fretamento. Fui o primeiro empresário a usar chassi traseiro. Sempre disse, não quero um ônibus rodoviário, mas um urbano melhorado, não tenho a necessidade de bagageiro. Em algum tempo os carros da Breda ficaram conhecidos por Denorex, referência a um produto cujo slogan era "Parece, mas não é". Percebi que o Marco Polo Viaggio era o Marco Polo Sanremo com frente traseira reestilizada. Fiz uma fábrica no fundo da garagem e comecei a fabricar as duas peças em fibra de vidro, frente e traseira. Transformei uns 300 veículos. Quem via o carro de frente e traseira, dizia que era um Viaggio, mas olhando de lado não era, pois não reestilizei as janelas. Fecha aspas. O senhor Ítalo Breda foi prova viva das próprias modificações que fazia nos fundos de sua garagem, provando que a prática já acontecia há mais de 40 anos. Agora vamos assistir a uma pequena seleção de fotos com alguns ônibus modificados ao longo do tempo. Começando essa seleção com ônibus particulares ou empresas de menor expressão, como nesse caso, o Marco Polo G5 com essa frente diferentona do Marco Polo G6, ou, nesse outro caso, o Marco Polo G4, uma frente atualizada para o Marco Polo G5. Seguimos com Nilson Diplomata com a frente do Marco Polo G7, retrovisor do Marco Polo G6. Olha como as coisas já eram feitas há muito tempo atrás. Esse outro caso aqui, ó, Buscar Jumbus, naquela versão mais quadrada, com o farol, a parte dianteira dos Buscar mais atualizados. Seguimos o Marco Polo G5 com frente de G6. Outro Marco Polo G5 com frente traseira e retrovisor de Marco Polo G6, nesse caso muito bem feito. Marco Polo G4 com frente de Marco Polo G5. Marco Polo G6 com essa frente que ficou diferentona, retrovisor do Marco Polo G7. Buscar panorâmico, o Double Decker, também com a frente do Buscar mais novo e com o retrovisor do Marco Polo G6. Aí nesse caso, um Comil que está com uma característica geral mantida, mas colocaram o farol do Marco Polo G6 no para-choque. Aí esse sim, esse tá mais bizarro, né? O Marco Polo G4 com a frentona do Marco Polo G6. A mesma coisa para esse daqui, o Marco Polo G4, com a frente, né, tentada dar aquela adaptação para o Marco Polo G6. Comil Campione, uma frente mais nova do G7, tentaram dar uma adaptação, ficou simpático até,
E também esse caso aqui, ó, o Marco Polo G4 com a frente do Marco Polo G6. Outro exemplo, Marco Polo G5 com retrovisor e frente do Marco Polo G6. Vários exemplos. Nesse caso, esse que é o ônibus de carroceria Cobrasma com retrovisor, janelas de Marco Polo G6, tampa dianteira de Marco Polo G5 e dizem que os faróis são de Chevrolet Vectra. Olha que coisa! Daí vamos com algumas empresas de maior expressão. Nesse caso, Viação Cometa de carroceria própria, batizado de CMA Estrelão. Algumas unidades receberam essa frente do Marco Polo G6 com o retrovisor do Marco Polo G7 exatamente pela questão de ausência de peças de reposição de CMA. Então a própria Cometa rodou com ônibus de carroceria própria CMA, mas com frente de Marco Polo G6. Para esse outro caso, a gente vai com um antes e depois. Então, antes original na Aviação Garcia, Comil Campione HD original. Aí, como ficou, ó, com frente e traseira de Comil Campione Invictus, mas que na verdade não é, né? Não é um Comil Campione Invictus, é apenas uma modificação, um ônibus pirata, digamos assim. Ainda com a Primar, nesse outro caso, é o Marco Polo G7 com kit do Marco Polo New G7. Farol, para-choque, tiara. Para esse outro caso, buscar Jumbus mais antigo, quadradão, com a frente do buscar mais novo. Esse outro, Marco Polo G6, que era da 1001 Double Decker e foi transformado no Marco Polo New G7. Olha como esse ônibus era antes. Marco Polo G6, Double Decker, legal. E aí, como ficou depois para vocês novamente, o Marco Polo New G7, essa Primar gosta de fazer modificações nos seus ônibus. É muito legal de alguma forma. Outro exemplo ainda na Primar, buscar panorâmico com a frente modificada, né? O farol aí dos buscar de nova geração. E aí nós vamos com Viação Nacional. Marco Polo G5 com frente de Marco Polo G6. Caio Giro com frente de Marco Polo G6. Esse, nesse caso, já na gestão Gontijo. Viação São Geraldo. Mesma coisa, Marco Polo G5 com frente do Marco Polo G6. Empresa São Rafael, Double Decker Marco Polo G5. Com frente e retrovisor, aliás, frente e retrovisor e também a parte traseira do Marco Polo G6. Viação Nordeste, lá do Rio Grande do Norte. Essa é uma outra empresa que gosta de fazer modificações nos seus ônibus. Olha para essas modificações. Tudo que eles podem fazer para tentar dar um upgrade no ônibus, eles fazem impressionante. Olha isso aí, ó. Marco Polo G5 com frente de G6, os anteriores buscar mais antigos com novas frentes de buscar, assim como esse daqui que é um Volvo B10M, mais uma nova frente do buscar, tudo para dar um upgrade aí no ônibus. E aí nós chegamos na Viação Itapemirim. Esse que nesse caso é um monobloco O370, mas que foi trocado o kit da frente para o monobloco O400. Então acontecia a mesma coisa também na Viação Itapemirim. Isso é um exemplo dos vários casos da empresa que já aconteciam há 30, 40, 50 anos atrás. E nesse caso está aí, ó, o original dele, o monobloco O370. Empresa Nossa Senhora da Penha. Em mais um exemplo de um ônibus monobloco mais antigo, com a frente modificada para o Mercedes-Benz O400. Mas para os mais entendidos, para os mais chegados, batendo o olho na traseira, você já sabia identificar que era a versão mais antiga. Nesse outro caso, mais um monobloco com frente e traseira de O400, mas na verdade era o monobloco O371 RSL da Breda Turismo. Então, com a frente e traseira modificadas para Mercedes-Benz O400. Vamos agora com uma empresa do interior de São Paulo, a empresa Rio,
Nesse caso, ônibus original, Marco Polo G5, e depois foi transformado retrovisor, farol, para-choque, tampa dianteira, parte traseira no Marco Polo G6. Assim como nesse outro caso, e transformaram o Marco Polo G6 em um Marco Polo G7. Farol, para-choque, retrovisor, legal. Nesse outro caso, ônibus urbano, esse que era um Caio Vitória com frente traseira de Caio Apache VIP, rodava pela Metra. Então esse aí, ó, era o modelo original dele e depois foi transformado para Caio Apache VIP. Outro exemplo de ônibus urbano, rodava lá em Campinas, Ciferal GLS Bus, que foi transformado lá na frente do Ciferal Citymax. Então, tanto no rodoviário quanto no urbano, nós temos transformações de ônibus. Agora, nesse caso, uma baita transformação. Uma empresa lá de Fortaleza, se eu não me engano, a Nectar, né, transformou um ônibus urbano Senior Mid de 3 portas, tirou as portas urbanas, fechou e transformou esse ônibus urbano num ônibus de fretamento com frente de Marco Polo Audace. Olha que transformação legal. Compraram o urbano e transformaram no Marco Polo Audace. Bem legal, né? Existem tantas outras adaptações feitas em ônibus maiores, menores, ônibus piratas, mas esse vídeo trouxe para vocês a referência de que esse mercado de transformações já existe há muito tempo em pequenas, médias, grandes empresas. Se você gostou, curta, comente e compartilhe com seus amigos. Eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo!